Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom! Na aula de hoje falaremos de função exponencial. E para a gente organizar as ideias, eu vou dar uma recapitulada bem rápida naquele assunto que eu falei na aula passada, porque eu vou bater na tecla o tempo todo em relação a isso, porque eu tenho certeza, se você conseguir colocar na sua cabeça aquele monte de pré-requisito que eu coloquei, cara, você não vai ter problema exponencial. E uma vez não tendo problema exponencial, eu mudo de nome se você não entender logaritmo. Sacou? Então vamos lá dar a nossa recapitulada. Bom, eu falei de função exponencial e falei para vocês da lei de formação, que é y igual a elevado a x. Qual é o grande segredo? O segredo que eu falei na aula passada foi o quê? Gente, se liga, cara. Olha o expoente. É uma variável? É, então é exponencial. Beleza? Então a grande sacada é, no lugar do expoente tem uma variável x. Então a função exponencial tem uma base e tem uma potência. Beleza? Então tá. Outra coisa importante, saber que a base tem que ser maior do que 1 ou está entre 0 e 1. Em outras palavras, nunca será negativo e nunca será igual a zero. Tranquilo? Então, continuando. Bom, a movimentação gráfica é uma curva, aí lembrando que ela pode ser crescente ou decrescente, lembrando também que vai ser crescente quando a base for maior que 1 e será decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Então, é importantíssimo você saber o comportamento gráfico. Lembra que eu falei com vocês? Pô, tem uma reta, função do primeiro grau. É uma parábola, função do segundo grau. É uma curva, função exponencial. Beleza? Preciso saber. Recapitulando bem rápido, então a função exponencial está gerando uma curva. Beleza? Que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Dependendo de quem? Da base. Então, continuando, hein? Bom, a outra coisa é em relação ao pré-requisito. Qual é o primeiro pré-requisito? Cara, sem propriedade de potência não tem como se dar bem nas questões de função exponencial. Tenho que saber propriedades de potência. Segundo pré-requisito, fatoração. Por que fatoração, Alessandro? Porque sempre eu vou tentar fazer igualar as bases. E sempre quando eu tentar igualar as bases, eu vou cortar as bases e resolver. De quê? Do outro pré-requisito. Eu tenho que saber resolver a equação exponencial. Quer seja uma questão bem contextualizada, tirando dados do problema, quer seja uma questão que envolva um gráfico, você vai ver que sempre vai envolver e eu vou cair numa equação exponencial. E caindo numa equação exponencial, eu preciso saber resolver. E para resolver eu preciso de quê? Desses dois assuntos que eu falei em cima aí. Propriedade de potência e saber fatorar. Bom, e a outra, que eu já tinha até comentado, é saber comportamento gráfico. Eu preciso bater o olho na questão e saber que aquela curva gera uma função exponencial. Para quê? Ganhar tempo, agilidade. É isso. Uma prova muito extensa, de 45 questões, eu tenho que ter a sacada. Entendeu? Ter a sacada de saber o que fazer é importantíssimo. Ganha o quê? Ganha velocidade. Lembra que nós somos concurseiros. Tranquilo? Bom, como o mais importante que eu falei para vocês é a propriedade, aí estão as propriedades. Potência de mesma base na multiplicação, repete a base, somos expoentes. Na divisão, subtrai. Potência elevado a outra, multiplico. Expoente negativo, inverte. Quando eu tenho uma potência, o expoente fracionário transforma em raiz. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. E multiplicação e divisão, eu faço a distributiva. Inclusive, por favor, dê uma olhadinha lá no b elevado a y, que aquele y é avulso. Na verdade, ele seria x, tanto em cima quanto embaixo. Na hora de digitar, eu acabei esquecendo de trocar por x. Beleza? Então, por favor, a elevado a x, b elevado a x, a elevado a x e b elevado a x. Tanto na multiplicação quanto na divisão. Beleza? Então, vamos lá. Bom, vou dar dois exemplos bem rápidos, porque nós estamos recapitulando a aula passada. E aí é bem assim. Pondossi, é função exponencial? É equação exponencial? É. Por que você sabe? Porque lá no lugar do expoente tem uma variável, e se tem uma variável, é equação exponencial. O que eu tenho que ter em mente? Propriedades. E a segunda coisa? Fatorar. Para quê? Para igualar as bases. Tá, então tá bom. Pondossi, fatora. Fatorei. As bases são iguais, Pondossi? São. Então o que eu faço? Corto as bases. Cortou as bases do expoente, desce. E aí, resolvo normalmente.
Pronto. Está resolvido? Resolvidíssimo. Solução 3. Tranquilo? O outro. Pondo-se é exponencial? Deixa eu ver. Expoente variável. É. O que eu faço? Fatora. E o que eu tenho que ter em mente também? Propriedade. Então, fatorando o 81, 3 a quarta, fatorando 27, 3 a terceira. Vamos à propriedade de potência? Vamos. Aquela ali é a terceira propriedade. Eu vou fazer o quê? Multiplicar. E a outra eu vou inverter. Aí, nesse caso aí, multipliquei 4 vezes x e 4 vezes menos 1. E o 1 sobre 3 elevado a 3, quando você inverte, o sinal passa a ser negativo. Bases iguais, corta as bases, o expoente desce, faz a equação normal, pronto. X igual a 1/4. Facinho. Solução, 1/4. Deu para relembrar? Cara, eu preciso demais disso aí. Isso aí é a ferramenta principal. Equacionou, pegou, fatorou, propriedade, igualou, cortou, ótimo. Pão doce, tem alguma questão que eu não consigo igualar as bases? Tem, várias. Você vai mostrar pra gente agora? Eu falei, eu vou mostrar algumas, porque aquelas mais pesadas mesmo, que você fala assim, caramba, eu não sei para onde ir, a gente aplica logaritmo. E como eu não falei ainda de logaritmo, é um assunto que está lá na frente, você vai ver que quando eu falar de logaritmo, vai aparecer algumas equações que eu vou aplicar logaritmo, porque eu não estou conseguindo igualar as bases. Mas deixa eu falar uma coisa. As questões são tão bobas, por questões objetivas, porque o cara já me dá dados do problema logaritmo. Pô, eu tenho uma questão de exponencial, o cara dados do problema logaritmo, automaticamente eu já sei que eu não vou conseguir igualar as bases e vou aplicar logaritmo. Muito fácil. É uma coisa assim, cai no automático, entendeu? Então vamos lá. Bom, vou começar com a questão do Enem, para vocês darem uma olhadinha aí. Essas questões de meia-vida, já falei para vocês, cai em química, cai muito em matemática, mas eu adoro as questões de meia-vida, porque meia-vida é metade, pô. Só que com as questões de meia-vida, cada uma tem um ciclo. Aí é só você prestar atenção no ciclo. E aí o que acontece? Me deu um gráfico, se eu quiser resolver pelo gráfico, eu já consigo. É porque a outra tela, que é o resto da pergunta, está lá. Inclusive, vocês já sabem, eu sou concurseiro. Eu olho o quê? De baixo para cima. Eu olho a pergunta, olho lá, é aí que eu vou olhar o enunciado. E aí, quando eu olhei de baixo para cima, ele quer saber quantos por cento vai ficar no organismo em 1 hora e 30 minutos. Mas aí, qual é o ciclo de meia-vida? 1 hora. Pô, aí me respeita. Pô, se o ciclo de meia-vida é 1 hora, pô, cara, ele quer 1 hora e meia, vamos dar se é proporcional? Eu falei, ei, né? Não, isso não é uma função do primeiro grau, não. Mas tem uma coisa que você sabe. Os períodos, o que acontece nos períodos idênticos, cara, sempre se repete. Como assim? Ó, 100%, daqui a 1 hora, cai para 50%. Daqui a 1 hora, cai para 25%. Então, peraí, se em 2 horas foi para 25% eu quero 1 hora e meia, vocês concordam que o resultado que eu quero só pode estar entre 25 e 50? E se vocês olharem nas opções, o único que está entre 25 e 50 é o 35. Passei no Enem. Rápido. Sem fazer muita conta. Por quê? Porque esse negócio de meia-vida é muito tranquilo. Mas dá 35? Não dá nada, dá um pouquinho mais. Mas olha lá a palavrinha. Aproximadamente. Sacou? Se eu voltar a tela e olhar no gráfico, vocês vão ver que olhando no gráfico, vocês vão ver que é 35. Mas sabe quando vocês vão enxergar isso? Quando aprender que matemática lê de baixo para cima. Porque aí vocês iam regular as respostas e saber que vocês conseguiriam chegar na resposta por aproximação. Sacou? Análise de gráfico. Bom, a outra. Essa daí, o que acontece? Eu estou dando uma regulada, estou vendo a pergunta, ele quer daqui a 5 horas, mas o que acontece a cada hora? E opa, tem uma função ali. É uma função exponencial? É. Se é uma função exponencial, acabou o problema. Por quê? Porque se é uma função exponencial, ele fala que a cada 1 hora triplica, então isso vai acontecer a cada hora. Como eu quero na 5ª hora, peraí, então vamos lá. Primeiro modo de resolver. Sem olhar a função. A função só serviu para mim para saber se ela é exponencial. Porque se é exponencial e triplica a cada hora, então no início eu tenho isso, daqui a 1 hora eu tenho um triplo, na segunda hora 3 vezes 3, 9,
vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Pronto. Na quinta hora, 243. Resolvido. Viu? Só olhei que era exponencial para entender, porque alguém me falou que eu tenho que olhar o expoente, se for uma variável exponencial, está resolvido. Segundo modo, resolvendo na moral. Bom, t igual a 1, o que vai acontecer? Vai triplicar. Corta n0 com n0. Beleza, e elevado a k igual a 3. Pão doce, eu sei que aquilo ali é alguma coisa de neperiano, né? Falei, ei, amigo, para, nerd. Pera. Tem alguma informação a respeito desse Ezinho lá? Não. Tem logaritmo lá? Falei, também não. Você consegue igualar as bases? Também não. Então para aí. Você acabou de descobrir que e elevado a k é igual a 3. Mas como é que eu saio disso, Pão doce? Eu não consigo igualar as bases. Falei, cara, nesse caso aí, lembra o que você quer? Você não quer t igual a 5? Então substitui. Substituindo t igual a 5, olha o que você encontrou? É elevado a 5k ou k5. Aí o que eu vou fazer? Para sair do problema, eu uso propriedade de potência. Tem uma propriedade que fala quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, entre parênteses eu multiplico. Então o que eu sei? 5k é elevado a k vezes 5. Então peraí, é elevado a k elevado a 5? Dá 5 vezes k, 5k? Isso. Mas por que você colocou o e elevado a k ali separado? Ué, amigo, e elevado a k você não sabe o que é 3? No lugar de e elevado a k eu vou colocar o quê? 3. 3 elevado a 5? Mesma resposta. Pão doce, deixa eu falar um negócio. Eu gostei muito do primeiro modo. Mas se for 50, pão doce? Falei, amigo, se for 50 você não vai multiplicar. A resposta vai estar em potência. Pensa bem. 3 elevado a 50. Não tem como, vai estar em potência. A única coisa que eu quero que você entenda que quando você tem uma exponencial, gerou um APG, tá vendo? Então, se ele falar assim, t igual a 50, 3 elevado a 50. T igual a 1000, 3 elevado a 1000. Resolvi. Sacou? Se liga. Então, vamos lá. Bom, uma outra aqui, maravilhosa, muito legal. Aí colocou lá e elevado a 0,2. Inclusive, esse 0,2 está embaixo. Era para ficar lá no expoente lá. Ele apareceu aí e eu não apaguei ele. Mas e elevado a 0,2, ele falou que é 1,2, tá? Esse 0,2 que está embaixo aí, corta ele, apaga, some com ele, destrói ele, beleza? Coloca assim, e elevado a 0,2 é aproximadamente 1,2. Beleza. Estou regulando, 2020, 2015 t igual a 0. Opa, não sou idiota. 2015 t elevado a 0 para 2020 t igual a 5. Tranquilo. Olhei a questão, exponencial. Pô, se é exponencial, beleza, vamos ver o que ele está falando. Bom, como ele me deu o dado do problema, eu vou pegar a questão, tá lá a minha funçãozinha, no lugar de t eu vou colocar 5, 5 vezes aquilo ali deu 0,2. Mas peraí, e elevado a 0,2 ele falou quanto que vale. Lá tem informação que vale 1,2. Multiplicando, 6. Acabou o problema. Esse é o tipo de questão que, na moral, dá vontade de mandar um recado para ele assim, amigo, eu estudei muito, cara. Você coloca uma questão desse nível aí, me respeita. Eu tô com vontade de não fazer. Porque eu estudei muito, eu queria uma questão muito complexa e você me manda uma questão fácil dessa aqui? Pô, me respeita. Manda um recado para ele. Bom, a outra questão é, mais uma vez, né? Claro que eu olho de baixo para cima, mas essa primeira tela inicia assim, com uma contextualização maravilhosa. Aí eu já vejo que ali envolve um exponencial porque tem uma variável no expoente. Aí como tem uma variável no expoente, aí eu tenho um gráfico. Aí é aí que eu queria mostrar para vocês. Questões que tem gráfico, o que eu tenho que fazer mesmo, pão doce? Cara, destacar os pontos. Mas o que é destacar os pontos? Pegar aquele ponto que você sabe quanto que é x e quanto que é y. Por exemplo, o primeiro ponto x é 1, y é 1500. Ou t igual a 1, n igual a 1500. O segundo ponto, 3 e 3.375. E o que eu quero? T igual a 2. E aí, pão doce? Eu faço a proporção? Eu falei, claro que não. É exponencial, né? O que eu vou fazer? Cara, agora você vai pegar esses pontos e substituir ele na sua função para saber quem é A e quem é B.
Porque quando você descobrir quem é A e quem é B, você vai colocar no lugar de T, 2. Beleza? Então vamos lá. N igual a 3, no lugar de T, 3. N igual a 1, no lugar de T, 1. Só que N3, quando T é 3, não é 3.375? E quando N é igual a 1, não é igual a 1.500? Montei um sistema. E como eu estou vendo que tem multiplicação do outro lado, vou dividir. Dividindo 3.365 por 1.500, 2,25. Cortei o B com B, potência de mesma base na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Tira a raiz. Tirei a raiz, opa, A é 1,5. Vou escolher uma daquelas duas equações, óbvio que eu vou escolher a de baixo que é mais fácil, e vou substituir no lugar de A, 1,5. Passa dividindo, encontrei B igual a 1.000. Agora eu tenho a minha função. Agora que eu tenho a minha função, o que eu quero mesmo? T igual a 2. Aí ficou fácil, né? 1,5 elevado ao quadrado é 2,25 vezes 1.000, 2.250. Perfeito. Resolvido? Resolvido. Mas deixa eu te dar uma dica aí. Olha só. Toda vez que a questão for exponencial, você está vendo que o 2 que eu quero está exatamente entre 1 e 3, certo? 1 e 3. Toda vez que for exponencial, o valor lá de y que você quer sempre será a média geométrica. Como assim média geométrica? A média geométrica é exatamente o quê? O produto... Lembra? Lembra que a média geométrica é o produto e você vai lá e tira a raiz desse produto. Então, peraí. Eu quero 2, certo? Quero o 2. Se eu quero o 2 e está no meio, então o y é média geométrica. Então, aquilo ali vai ser raiz de 3.375 vezes 1.500. Então, raiz de 3.375 vezes 1.500, aí eu vou tirar a raiz. Então, o que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou tirar da raiz. Vou tirar da raiz. Tranquilo? Então tá. Bom, Doce, outra coisa. Você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 3.375 vezes 1.500 tirar da raiz? Claro que não. Eu vou fazer o quê? Vou fatorar 3.375, fatorar 1.500 e tirar da raiz. Pronto. Qual é a dica? O 2 não está exatamente no meio? Tá. Eu não quero saber do outro lado? Média geométrica. Assim como seus professores ensinaram. Beleza? Então tá bom. Bom, outra. Vocês estão vendo ali, tem um gráfico, porque hoje vai ser o verdade de gráfico. Destaquei os pontos. Primeiro ponto, 0 e 3. Segundo ponto, menos 2 e 6. O que eu quero? F2 menos F menos 2. F2 eu já sei. Aliás, F menos 2 eu já sei. F menos 2 dá 6. Entendi. Agora, para encontrar o F2, eu tenho que descobrir a função, que eu não sei nem o A nem o B. Mas eu já sei como é que faz, né, Pão Doce? A gente substitui na função que ele te deu. Isso aí. Então, primeiro ponto, quando x for 0, eu tenho que o resultado dá 3 e A elevado a 0 dá 1. Passando para lá, beleza pura, B igual a 2. Substitui agora. Quando x for menos 2, eu tenho ali que vai dar 6. Como eu já sabia que o B era 2, já está lá. Coloquei ali, tranquilo e calmo. Chego ali, vou inverter, porque eu sei que quando o expoente é negativo, inverte a base. Aí eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Vou trocar de lugar o 4 com A ao quadrado. Pão Doce, você vai resolver isso daí para dar meio? Eu falei, claro que não. Por quê? Porque eu presto atenção nas questões, né, cara? Não é F2 que eu quero? No lugar de x não vou ter que colocar 2? Então, olha o que vai acontecer. Olha lá. É exatamente A ao quadrado que eu quero, que eu já sei que é 1/4. Então, beleza. Substitui 1/4. Tiro o mínimo. Descobriu que o F2 é o quê? 9/4. O que eu vou ter que fazer agora? Fazer o que ele está pedindo. F2 menos F menos 2. F2 eu encontrei. F menos 2, 6. Fiz as continhas. Tá ali. Menos 15 sobre 4. Tirei mínimo.
Tranquilo? Então, beleza. Resolvemos mais uma e destacando de novo. Tem gráfico? Tira os pontos. Tirou os pontos? Tem função? Precisa saber alguma coisa? Substitui tudo lá que você vai cair num sistema ou numa equação simples. Tá bom? Vamos lá. A do Enem, cara. A do Enem, ó. Essa é uma questão do Enem. Aí você está vendo ali, se fosse uma questão de lógica, pela lógica, você saberia que não seria nem letra A, nem letra B, nem letra D. Por quê? Porque aqui agora eu não falei ainda de logaritmo. Então seria difícil ser logaritmo. Seria letra C ou letra D. Mas claro que eu estou brincando. Numa prova não tem como você saber de cara isso daí. Eu estou falando porque eu não falei de logaritmo. Então o que eu vou fazer? Não tem a função y igual a elevado a x? Tem. Substitui, pô. Estou substituindo. Quando o x for 1, o resultado é 0,2. 0,2 dá 2 sobre 10, simplificando dá 1/5. Beleza? Então tá. Se o A é 1/5, eu agora vou substituir o que ele quer. X é menos 0,5. Só que você tem que sacar que toda vez que tiver decimal, você transforma em fração. 0,5 é meio. Aí caí de novo em propriedade de potência. O que eu faço agora? Quando o expoente é negativo, eu faço o quê? Vou inverter a base. E invertendo a base, 5 elevado a meio, e eu sei que toda potência com expoente fracionário é transformada em raiz. Beleza? O que eu faço agora? Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então, descobri raiz de 5. Beleza? Bom, a última, gente. A última para a gente fechar com chave de ouro, para a gente resolver logo, e ela é um pouquinho mais complexa. Ela é mais complexa porque ele quer a área desse triângulo aí, ó. Só que aí ele me dá algumas informações, ele fala que é ordenado, ou seja, o y do ponto A é 2 e o x do ponto B é 1. Só que o y do ponto A é 2, mas se eu descobrir o x do ponto A, é o mesmo x do ponto C. O x do ponto B é 1, e se eu descobrir o y do ponto B, é o mesmo do C. Ou seja, eu consigo encontrar o ponto C por A e por B. Beleza? Então tá. Substituindo, hein? Primeiro ponto A. No lugar de y eu coloquei 2, fiz as continhas, fatorei equação exponencial, cortei a base, descobri. Então o x dele é menos 2. Beleza? Ponto B. Ponto B eu não tenho o y, eu tenho o x. Substituir por 1. 2 elevado a menos 1, inverte a base, deu menos 2, perfeito. Fiz as contas, y deu menos 3 sobre 2. Então, esse y do ponto B é o mesmo y do ponto C. E o x do ponto A é o x do ponto C. Então, quem é o ponto C? Olha lá, menos 2 e menos 3 sobre 2. Mas, Pondoso, por que você descobriu o ponto C? Cara, a área do triângulo não é base vezes altura? Não é? Então, pensa bem. Eu acho que descobrindo o ponto C, eu consigo calcular a distância, cara, de B até C e de A até C. Quer ver só? Aqui embaixo, ó, eu sei que o C está no menos 2. 2 unidades negativas e uma positiva que está lá no B. Então, somando tudo, dá 3. A mesma coisa e mesmo raciocínio eu vou fazer na parte de cima. Então, fazendo na parte de cima, olha o que eu tenho. Eu tenho bem assim, 2 unidades positivas e 3 sobre 2 unidades negativas. Mas como eu tenho que fazer a conta e tem que ser positivo, 3 sobre 2 mais 2 dá 7 sobre 2. Vamos calcular a área? A área é o que mesmo? A área de um triângulo é meio vezes base vezes altura. Ou base vezes altura dividido por 2. Eu gosto de fazer meio porque tem fração. Então, fazendo as contas aí, base 3, altura 7,2, igual a 21,4. Beleza, galera? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Eu preciso destacar para vocês algumas coisas. Preciso de propriedade. Algumas questões não precisam saber de exponencial. Lembra que existe uma sequência, e essa sequência geralmente é um PG. Vocês viram que eu multipliquei. A outra coisa, tem gráfico, destacar sempre os pontos.
e a outra ter a tranquilidade dos pré-requisitos. Beleza? Aí, vou falar aqui para vocês por que eu estou falando bem rapidinho aqui, porque tem uma gata aqui, ó. Olha só. Essa gata aqui acabou de acordar e eu fiquei aguentando ela ali porque ela quer dedeira e eu tô falando, calma que papai tá gravando. Aí ela ficou sentadinha no chão me esperando. Minha linda, dá um tchauzinho pra eles. Tchau. Fala assim, ó, eu quero que todo mundo passe no Enem. Fala. Fala assim, boa sorte. Boa sorte. Até mais, gente. Tudo de bom pra vocês. Um abraço.